Bem, nós vamos iniciar agora então a aula sobre anatomia da inflação e do desemprego. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, sou professor da Universidade Federal de Pelotas, do Departamento de Economia, e do mestrado e doutorado em Economia Aplicada, Organização e Mercados, também da Universidade Federal de Pelotas. Bem, a referência básica dessa apresentação é o livro do Dornbusch, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer e Startz, que é o Macroeconomia, 11ª edição, da McGraw-Hill, a edição de 2013, o capítulo 7. A gente vai começar falando sobre inflação e desemprego. Existem dilemas, trade-offs, como a gente fala no jargão econômico, de curto prazo, dilemas de curto prazo entre inflação e desemprego. O ideal para os policy makers, que são os fazedores, os executores da política monetária, fiscal e cambial, sobretudo da política monetária e fiscal no caso aqui, o ideal para eles é escolher uma combinação entre inflação e desemprego que gerem menor custo para o governo e para a sociedade. Na prática, esses policy makers escolhem a combinação de inflação e desemprego que seja adequada ao ciclo político. A gente vai falar daqui a pouco sobre o ciclo político. Então, a autoridade monetária, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional no Brasil, vai tomar medidas preventivas para aumentar o desemprego e diminuir a inflação antes das eleições ou no início do mandato do presidente da República. Então, o remédio amargo é administrado no início do mandato ou até antes das eleições, bem antes das eleições. A razão de sacrifício, que é uma medida, uma métrica, mede o quanto se perde de produto, de PIB, para reduzir um ponto percentual na inflação. Então, quando o Banco Central busca uma política de desinflação, de redução da inflação, ele tem que medir, tem que olhar a taxa ou razão de sacrifício. Ele vai perder produto pela própria curva de Phillips. A gente viu lá que há uma perda de emprego e de produto, de nível de emprego e de produto. Então, para reduzir um ponto percentual na inflação, ele tem que saber quanto ele vai sacrificar de produto e de nível de emprego. Os dois principais custos do desemprego são, primeiro, a produção perdida, o PIB reduzido, e segundo, são os efeitos indesejáveis sobre a distribuição de renda. Perder emprego é perder renda, perder geração de renda, perder salários. Isso impacta na distribuição de renda, piora a distribuição de renda. Já os custos da inflação antecipada são pequenos. Quando a inflação é antecipada pelos agentes, quando ela é esperada pelos agentes, os custos dela são menores. Já os custos da inflação não antecipada são provavelmente pequenos em termos líquidos, mas podem impactar na redistribuição da riqueza. Então pode gerar impactos nocivos, ruins, negativos na redistribuição da riqueza na economia. Isso no caso da inflação não antecipada, aquela inflação que surpreende os agentes, que os agentes não conseguem antecipá-la. Agora o desemprego. O maior custo é a produção perdida. O aumento do desemprego leva a uma diminuição do PIB. Como benefício, se é que há algum benefício, mas sempre há, existe o aumento do lazer, que em tese incentivaria a indústria de educação, serviços, turismo, etc. Quando eu falo lazer, é o tempo ocioso. Quanto mais desempregados, maior tempo para eles, tempo para se dedicar ao ócio, pode ser o ócio criativo. Quando eu falo ócio, não é preguiça, eu falo em tempo dedicado a outra atividade que não seja o trabalho, que pode ser educação, ele pode investir em capital humano, ele pode se educar, serviços, turismo, ele pode viajar, no caso de ele ter uma renda para isso, enfim. O tempo maior ocioso levaria, em tese, a um estímulo ao setor de educação, ao setor de serviços e ao setor de turismo. A lei de Ockham
diz que o aumento de 1 ponto no desemprego leva a uma redução de 2% no PIB. Tá? Então, cada ponto a mais de desemprego levaria a uma redução de 2% no PIB. Os custos do desemprego são suportados desproporcionalmente entre os desempregados. Então, quando há desemprego, nem todos os desempregados são afetados igualmente. Alguns sofrem mais. Novamente, inflação. Com inflação muito elevada, a moeda pode deixar de ser um meio de troca útil. Existe uma lei chamada Lei de Gresham, que a moeda boa expulsa a moeda má. A moeda tem duas funções, tem algumas funções. Primeiro, denominador comum monetário, né? Nós calculamos os bens, os preços dos bens num denominador comum, que é a moeda. A segunda função, reserva de valor, quando a moeda mantém valor ao longo do tempo. Quando ela perde a função de reserva de valor, é porque a inflação está alta, então a moeda perde, fica mais fraca, ela perde função de reserva de valor. Você recebe o teu salário, no final do mês o salário está valendo muito, muito menos. Isso acontecia na época de hiperinflação brasileira, nos anos 80, até o advento do Plano Real. E depois temos a função de meio de troca, né, de intermediária de trocas. Né? E é essa, segundo a afirmação anterior, quando a inflação é muito elevada, a moeda pode deixar de ser um meio de troca útil, porque ela perde a função de reserva de valor e as pessoas acabam usando outros tipos de moeda, vale alimentação, vale transporte, etc., como intermediário de trocas, né? Ou meios de troca. Então ela pode perder a função de meio de troca. Né? E aí, em alguns casos, como na Argentina e outros países, a moeda boa, que seria lá, no caso da Argentina, que é uma economia muito dolarizada, o dólar, expulsa a moeda má, que seria o peso argentino, que muitos agentes usam só para fazer transações, mas acabam sempre trocando, que possível, pelo dólar. Né? No caso da Argentina, muitas pessoas de classe média e classe alta usam dólares para garantir justamente a reserva de valor das suas posses, das suas moedas. A população tem aversão à inflação, só que ela não entende direito suas causas e efeitos, nem também entende como ela se insere na conjuntura, na situação econômica. De novo, anatomia do desemprego. Grandes variações do desemprego de acordo com a idade, etnia e experiência. As taxas de desemprego variam de acordo com a idade, de acordo com o grupo étnico e também com o nível de experiência. Alta rotatividade no mercado de trabalho. Os fluxos de entrada e saída nos grupos de empregados e desempregados são altos em relação aos números de empregados e desempregados. Então, quando a gente tem alta rotatividade no mercado de trabalho, as entradas e saídas nos grupos de empregados e desempregados são altos, esses fluxos, em relação ao número efetivo das pessoas que estão empregadas e das pessoas que estão desempregadas. Boa parte dessa rotatividade ela é cíclica. Ocorrem suspensões de contrato de trabalho e desligamentos. E esses valores, contratos suspensos e desligamentos, são altos nas recessões. Quando o PIB cai, quando a economia entra em recessão, vários contratos de trabalho são suspensos e há mais desligamentos, demissões. E nas expansões também são altos, porque você tem, nesse caso, contratações, né? Várias contratações e várias pessoas sendo admitidas. Nas expansões, as demissões voluntárias são elevadas. Quando há uma expansão econômica, as pessoas deixam de trabalhar para buscar empregos melhores. Então, a rotatividade é cíclica. Nas expansões, as pessoas se demitem voluntariamente para procurar empregos melhores, e nas demissões, as pessoas suspendem seus contratos de trabalho. Aliás, os empregadores demitem, né, suspendem contratos de trabalho dos empregados e demitem também empregados. Então, a rotatividade ela é mais alta nas recessões e nas expansões. A maioria das pessoas que ficam desempregadas em um dado mês
permanece desempregada somente por um período curto, na maior parte. Né? Boa parte do desemprego dos Estados Unidos, o livro é americano, né, consiste nas pessoas que ficarão desempregadas por bastante tempo. Existe um número mágico, que é uma regra de bolso, né, que nos manuais em inglês chama-se thumb rule, que é a regra do dedão, né, do polegar. Né, e aqui no Brasil chama-se regra de bolso, que é um número mágico. São valores que as pessoas usam como atalhos mentais para poder facilitar o cálculo, facilitar a compreensão dos números. Aqui a gente vai ver de novo a curva de Phillips de curto prazo e a razão de sacrifício. Então tem um número mágico da inclinação para a curva de Phillips de curto prazo. Quando aumenta 1 ponto percentual na taxa de desemprego, há uma queda de meio ponto percentual, não é porcentagem, é meio ponto percentual, não é por cento, é ponto percentual. Então aumentou 1 ponto percentual de desemprego. O desemprego passou de 5 para 6, por exemplo, né, por cento. E há, no caso aí, como número mágico, a regra de bolso, uma redução, uma queda de meio ponto percentual na inflação. Tá? Isso é uma regra de bolso. Então a inflação, no caso, poderia cair de 4 para 3,5. Tá? Já quando há uma redução de 1 ponto percentual na inflação, a inflação caiu, por exemplo, de 4 para 3%, há um aumento de 2 pontos percentuais no desemprego. Quando há uma redução na inflação, isso impacta num aumento de 2 pontos percentuais do desemprego. Então vamos dizer, inflação está 4%, caiu para 3%. Desemprego está 6%, passa para 8%, porque aumentou 2 pontos percentuais. Passa de 6% para 8%. Tá? E isso impacta 4% no PIB. Há uma redução de 4%, agora é por cento, no PIB. Tá? Então a razão de sacrifício seria 4, tá? Para ball. Já a razão de sacrifício é igual a 2 nos Estados Unidos. Tá? Normalmente essa taxa fica, a razão de sacrifício é 2. Agora a força de trabalho. Apenas pessoas que respondem que estão desempregadas são consideradas como desempregadas. Elas têm que responder que estão desempregadas, de acordo com a metodologia de apuração e de mensuração da taxa de desemprego. Uma pessoa desempregada é definida como aquela que está sem emprego e que procurou de forma ativa trabalho durante 4 semanas anteriores. Então o IBGE pergunta para a pessoa: você está desempregado? Está trabalhando? Ela diz não. Está procurando emprego? No último mês você procurou emprego? Procurei. Procurou e não está trabalhando. Nesse caso ela está desempregada. Ela procurou trabalho durante as 4 semanas anteriores. Né? E ela espera ser chamada de volta para o emprego após o período que ela está desempregada, após a suspensão do contrato de trabalho. Então, a pessoa desempregada, ela procurou emprego nas últimas 4 semanas, né, está sem emprego, procurou emprego nas últimas 4 semanas e tem a expectativa de ser empregada, de ser chamada de volta para um emprego depois que o contrato de trabalho dela foi suspenso. Uma pessoa empregada é definida como aquela que durante a semana de referência fez qualquer trabalho, a pessoa empregada. A pessoa empregada ela fez qualquer trabalho como empregado remunerado, pelo menos 1 hora, trabalhou no próprio negócio por conta própria, profissão, ou na propriedade rural dela, ou trabalhou 15 horas ou mais como trabalhador não remunerado em uma empresa dirigida por um membro da família, empresa familiar. Ela trabalhou 15 horas como trabalhador não remunerado, estava ajudando lá o pai, a mãe, o tio, enfim, né, o parente que tem uma empresa, essa empresa é dirigida pelo membro da família. Se ela trabalhou 15 horas numa empresa, ela é considerada como uma pessoa empregada, mesmo que não esteja recebendo remuneração. Tá? Ou então ela trabalhou em qualquer trabalho como empregado ou remunerado, no mínimo 1 hora, né? Ou no próprio negócio, profissão, ou na fazenda, na propriedade rural. Né? E também ela é considerada empregada quando ela não estava ou não esteve trabalhando, mas tinha uma empresa ou negócio e ficou temporariamente ausente na empresa. Ela não está trabalhando, mas ela tinha uma empresa, então ela é empregada. Ela tinha um negócio ou uma empresa, né? Ficou um tempo ausente. Ela é considerada empregada. Agora o grupo do desemprego. Por que as pessoas entram
no chamado grupo do desemprego. Por que as pessoas ficam desempregadas e entram nesse grupo? Primeiro, ingressante na força de trabalho, a primeira vez que procura emprego, né? Aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho é chamada de ingressante na força de trabalho. Então ela está no grupo de desemprego, ela está ingressando na força de trabalho. Ela nunca trabalhou, mas está procurando emprego naquelas 4 semanas citadas. Ou então ela está reingressando também. Tá? Ela está desempregada e está tentando se recolocar no mercado de trabalho, na força de trabalho, quer reingressar no grupo dos empregados, na força de trabalho. Então, um reingresso pode ser um ingresso, quando é a primeira vez que procura emprego, ou um reingresso quando ela já fez parte da força de trabalho, está desempregada momentaneamente, está procurando reingressar na força de trabalho. Outro motivo de entrada no grupo do desemprego, ela está pedindo demissão, ela pediu demissão de um emprego para procurar outro. Tá? E pode se registrar como desempregado enquanto está procurando emprego. Tá? Então ela saiu do emprego voluntariamente, né? Pediu demissão e ficou ali, se registrou como desempregado enquanto está procurando emprego. Tá? Outro motivo é porque o contrato de trabalho dela foi suspenso, ela foi demitida. Né? Então ela está no grupo do desemprego. Ou então, o trabalhador pode ter sido demitido por justa causa ou porque a empresa faliu. A empresa fechou, decretou falência, o trabalhador ficou demitido, teve que sair da empresa, porque a empresa não existe mais. Ou então ele foi demitido por justa causa. Também é um motivo para ele entrar no grupo de desemprego. Agora, motivos de saída do grupo de desemprego. Quando é que ele sai do grupo de desempregados? A pessoa pode ser contratada para um novo emprego. Ela foi contratada, entrou no grupo dos empregados, saiu do grupo do desemprego. Alguém com suspensão do contrato de trabalho pode ser chamado de volta por seu empregador. O cara foi suspenso, foi temporariamente demitido, de repente foi readmitido. A empresa entrou em dificuldades, por exemplo, agora a gente está vivendo a questão da Covid-19, né? Uma situação crítica de recessão séria no país, no Brasil, no mundo todo, em vários países do mundo. Muitas pessoas foram demitidas temporariamente, depois foram readmitidas pelo empregador por causa das dificuldades que o empregador, que a empresa, sofreu durante esse período de pandemia. Tá? Outro motivo, terceiro motivo, uma pessoa desempregada pode parar de procurar emprego e deixou a força de trabalho. Basta ela responder que está desempregado? Estou. Está procurando trabalho? Não estou mais. Eu parei de trabalhar. Por algum motivo, ela parou de trabalhar e deixou a força de trabalho. Ela não está procurando emprego. Então, ela não está procurando emprego. Se ela não está procurando emprego, ela não está tecnicamente desempregada. Ela está desalentada. Ela saiu da força, aliás, do grupo de desemprego. Ela não está mais na força de trabalho. Se ela não procura emprego, ela não está mais na força de trabalho. Ela está desempregada e fora da força de trabalho. Nesse caso, ela está no grupo dos desalentados. Ela não procura mais emprego, por vários motivos. Por saúde, ou enfim, por vários motivos. Ou porque ela quer estudar, ou quer se dedicar à família, enfim. Variação no desemprego entre grupos. Adolescentes, em geral, apresentam taxas de desemprego maiores do que os trabalhadores com maior idade. O desemprego dos negros, da população negra, normalmente é o dobro da taxa de desemprego dos brancos. Infelizmente, a gente tem esse preconceito, né? Essa situação pior de vulnerabilidade da população negra ou população preta. Essa população, ela, nos Estados Unidos também, tem uma taxa de desemprego maior. O livro é americano, então lá essa situação existe. O desemprego dos negros nos Estados Unidos normalmente é o dobro da taxa de desemprego dos brancos. O desemprego feminino também é maior do que o masculino. Era maior do que o masculino até final da década de 70, quando isso começou a mudar no mundo todo e nos Estados Unidos também. No Brasil também já mudou, faz tempo. A taxa total é a média ponderada das taxas de desemprego entre os grupos. Você pondera
as taxas de desemprego entre esses grupos, grupos étnicos, grupos de renda, grupos de idade e de gênero, né? E pondera essa taxa, e aí a ponderação, a média ponderada, vai refletir a taxa total de desemprego. Aqui a gente tem a taxa U, é a taxa de desemprego, que é unemployment, que é desemprego, né? Aqui W é o peso, é a frequência, é o peso da média ponderada, e a taxa de desemprego do grupo 1, taxa de desemprego do grupo 2, a ponderação, o peso, né? Grupo N, né? E aqui a gente tem essa média ponderada, que é a taxa total de desemprego. A taxa de desemprego total pode ser afetada por dois motivos. Ela pode ter sido alterada para todos os grupos, tá? E aí ela foi afetada, a total ficou afetada porque todos os grupos foram afetados. Os pesos mudam na direção de um grupo com um emprego maior ou menor do que a média. Pode haver uma mudança de pesos. Tá? Um grupo pode, de repente, ter aumentado a taxa de contratação em relação a outro. Então os pesos mudam. Nesse caso também muda a taxa de desemprego total. Ela pode ter mudado para todos os grupos ou para alguns somente. O peso de alguns grupos se alterou, então a taxa total é modificada também. Agora o desemprego cíclico e o friccional. O desemprego friccional é o desemprego que existe quando a economia está em pleno emprego. Tá? Ou seja, é um desemprego estrutural. Reflete a estrutura do mercado de trabalho, reflete a natureza da economia e dos hábitos sociais e instituições do mercado de trabalho. Isso tudo afeta o comportamento dos trabalhadores e das empresas. Então, friccional é o desemprego que existe quando a economia está em pleno emprego. Pleno emprego não quer dizer que esteja todo mundo empregado. Pleno emprego quer dizer que existe uma taxa de desemprego friccional, que é uma taxa de desemprego estrutural, que reflete hábitos sociais, instituições, natureza da economia, né, comportamento dos trabalhadores, empresas. O desemprego cíclico é o desemprego que vai além do desemprego friccional, que é quando o produto, o PIB, está abaixo do nível de pleno emprego. Tá? Quando o produto efetivo, está abaixo do PIB potencial, que é quando o PIB está em pleno emprego, quando o PIB efetivo, o produto efetivo está abaixo do PIB potencial, que é o PIB de pleno emprego, aí você tem desemprego cíclico. Né? Cíclico porque você tem os ciclos econômicos, ciclos de expansão, de recessão. Então, o desemprego cíclico é o desemprego que está acima, que é um desemprego a mais do desemprego friccional. Desemprego friccional, pleno emprego. Desemprego cíclico é quando você está fora do pleno emprego, quando está, né, quando o produto está abaixo do nível de pleno emprego. Agora, os fluxos do mercado de trabalho. A rotatividade do mercado de trabalho ela é grande, principalmente em países anglo-saxônicos, e menor, aqui é menor, não menos, né? E anglo-saxônicos eu acho que tem hífen aqui também, enfim. E menor em países com constituição baseada no direito romano. Né? Nos países anglo-saxônicos existe um regime jurídico, um direito, né, baseado no chamado direito consuetudinário. A palavra se refere a costumes, um direito baseado nos costumes, a chamada common law, que é o direito comum, a lei comum, que é baseada nos costumes. Então, um juiz, quando ele toma uma decisão, aquilo já se reflete como se fosse uma nova lei. Né? Então, quando um juiz vai tomar uma decisão, basta ele consultar a jurisprudência dos casos parecidos com aquele caso que ele está julgando. Né? Então, ele consulta a jurisprudência e toma uma decisão, né, que segue a jurisprudência. Então, o direito consuetudinário, a common law, o direito baseado nos costumes, ele é muito calcado, fundamentado na jurisprudência. Tá? Já no direito romano, que é o direito no qual o sistema jurídico brasileiro está baseado, o italiano, o espanhol, o francês, enfim, toda a América Latina, Argentina, o México e tal, esses sistemas jurídicos são baseados no direito romano e aí você tem normas escritas, vale o que está escrito,
vale o que está nos códigos, Código do Trabalho, Código Penal, enfim, vale o que está na Constituição. Então tem muita coisa escrita. O que está escrito na lei é o que vale, né? Então é uma situação diferente. Já nos países anglo-saxônicos do direito consuetudinário, a rotatividade do mercado de trabalho é maior e menor nos países com constituições baseadas no direito romano, tá? Onde você tem uma rigidez maior no mercado de trabalho. Essa rigidez diminuiu no Brasil com a reforma trabalhista, que foi feita no governo Temer. Agora, a duração do desemprego. Um período de desemprego é o período em que o indivíduo permanece desempregado continuamente. A duração do desemprego é a duração média do tempo que uma pessoa fica desempregada. Em geral, o aumento do desemprego aumenta a duração do desemprego. Quanto maior a taxa de desemprego, mais persistente é o desemprego, maior a duração, o período de tempo fica maior das pessoas que estão desempregadas. Então, aumenta a duração do desemprego. Determinantes da taxa natural de desemprego. A duração do desemprego depende de fatores cíclicos associados ao crescimento e recessão, e além disso, e também retração, né? E além disso, das seguintes características estruturais do mercado de trabalho. Então, primeiro, duração do desemprego depende de fatores cíclicos. Economia cresceu, duração do desemprego menor. Economia retraiu, aumentou a duração do desemprego. Economia está em recessão profunda, a duração fica muito alta do desemprego, né? Mas outros fatores também estruturais também afetam a duração do desemprego. Por exemplo, a organização do mercado de trabalho, presença ou ausência de agências de emprego, né? Serviços de emprego para jovens também, programas de emprego para estimular o emprego de jovens, né? Então, a organização do mercado de trabalho afeta também a duração do desemprego. Características demográficas da força de trabalho, tá? Nos países que têm a população mais jovem, é natural que a força de trabalho seja mais jovem, né? Eu morei alguns meses em Portugal, morei 8 meses em Portugal. Em Portugal, a força de trabalho tem uma idade mais alta, porque Portugal é um dos países com população idosa, com maior população idosa no mundo, né? Então lá o problema maior do desemprego é o desemprego dos mais jovens. Tem pessoas muito qualificadas, jovens, que não têm emprego, não encontram empregos adequados, né? E que às vezes são muito qualificados e não encontram empregos condizentes com seu nível de qualificação, com seu nível de capital humano, né? Então, características demográficas contam bastante. Terceiro fator, capacidade e desejo do desempregado de continuar procurando um emprego melhor, o que depende, em parte, da disponibilidade do seguro-desemprego, né? Se há seguro-desemprego disponível, né, isso afeta a capacidade e o desejo do desempregado de continuar procurando um emprego melhor. Quando o seguro-desemprego é muito longo, cria-se o incentivo do cara ficar no seguro-desemprego e não procurar com vontade um emprego melhor, tá? Então, o seguro-desemprego tem que ser projetado, tem que ser desenhado, calibrado para que não gere incentivo ao ócio, a pessoa ficar parada sem procurar emprego. A duração é maior do desemprego para países desenvolvidos. Se a economia estiver em expansão, reduz o desemprego. Todos os empregos iguais, não existe desemprego de busca, tá? Empregos melhores ou piores, existe desemprego de busca, tá? Então, quando os postos de trabalho, os empregos são parecidos, né? Então não tem aquele desemprego de busca, a pessoa ficar procurando um emprego melhor. Todos são parecidos, então a pessoa pega um emprego parecido, né? Então não tem aquele desemprego de busca, a pessoa qualificada que fica buscando e não acha emprego porque não consegue achar um posto de trabalho, um emprego adequado à sua qualificação. Quando todos os empregos são parecidos, né, não tem esse desemprego, né? Quando existem empregos melhores e piores, né, aí tem o desemprego de busca. As pessoas ficam procurando empregos até acharem empregos melhores.
Aumento do seguro-desemprego. Quando aumenta o seguro-desemprego, aumenta o desemprego de busca e aumenta o desemprego natural. Quando a pessoa tem um seguro-desemprego, ela fica confortável ali, aumenta o conforto dela, porque ela tem uma renda, e aí ela passa a procurar empregos melhores, não aceita qualquer coisa. E aí, se as pessoas começam a procurar empregos melhores e não acham, aumenta o desemprego natural, tá? Porque as pessoas ficam ali procurando emprego. Não, tem seguro-desemprego aqui que está me garantindo. Por isso que eu falei antes que o programa de seguro-desemprego tem que ser projetado, tem que ser desenhado, visando também esse comportamento das pessoas. Ele não pode ser um incentivo, não pode gerar incentivo para a pessoa ficar buscando muito emprego ou ficar procurando emprego, né, e ficando ali ociosa. Né. Ele não pode, ele tem que ter um mecanismo de saída também dele. Né. Outro fator que afeta a taxa natural de desemprego, aumento das suspensões dos contratos de trabalho. Em geral, o trabalhador volta para a empresa, conhece melhor a empresa e possui direitos adquiridos pela idade ou experiência. Tá? Quando há suspensão de contrato de trabalho, em geral, o trabalhador volta para a empresa. Ou para uma empresa parecida, do mesmo setor. Né? Frequência do desemprego. O que afeta a frequência do desemprego? O que é, primeiro, a frequência do desemprego? É o número médio de vezes que os trabalhadores ficam desempregados. Uma média de vezes que ocorre demissões ou desemprego. O número médio de vezes no qual os trabalhadores ficam desempregados. Quais são os determinantes desse número médio, dessa frequência do desemprego? Primeiro, aumento da variabilidade da demanda por trabalho entre diferentes empresas da economia. Tá? Quando há um aumento da variabilidade da demanda por trabalho, quem demanda trabalho são as empresas, quando essa demanda varia muito entre as diferentes empresas, aumenta a frequência do desemprego. E outra coisa que afeta a frequência é a taxa de entrada de novos trabalhadores na força de trabalho, porque novos trabalhadores potenciais começam como desempregados. Então, quanto maior for essa taxa de entrada, né, e aí tem a ver com fatores demográficos, quanto mais jovem a população, maior a taxa de entrada de novos trabalhadores. Então, esses novos trabalhadores potenciais começam como desempregados. E aí você tem maior frequência do desemprego. Então, repetindo, população mais jovem, fatores demográficos. População mais jovem procurando emprego. População mais jovem procurando emprego, né, elas começam como desempregados, então você tem uma frequência maior do desemprego. Agora, estimativa da taxa natural de desemprego. A base para a estimativa é uma equação para a taxa natural, que é essa aqui. Tá? Você tem a taxa natural do setor 1, a taxa natural do setor 2, a taxa natural do setor N. Aqui você tem as frequências, os pesos. E aí você tem a taxa natural do desemprego aqui, que é uma ponderação, uma média ponderada também. A equação mostra que a taxa natural é uma média ponderada das taxas naturais de desemprego dos subgrupos da força de trabalho. Aqui você tem, quando eu falo setor, é segmento, na verdade. Estou pensando aqui por idade tal, idade X, idade Y, ou então gênero, né? Ou então grupo étnico, né? Pretos, pardos, brancos, latinos, no caso dos Estados Unidos, etc. E aí, depois de termos a taxa natural, que é a média ponderada, nós ajustamos pela causa de mudanças na composição da força de trabalho, que são os pesos. E também nas taxas naturais dos diversos subgrupos, que é o U asterisco. Agora a histerese e a taxa natural de desemprego crescente. Histerese do desemprego são períodos grandes de desemprego elevado que aumentam a taxa natural. Né? Esses períodos grandes de desemprego alto elevam a taxa natural, que chama-se histerese esse fenômeno, quando você tem um desemprego persistente, alto, e a taxa natural aumenta por causa dessa persistência de alta da taxa de desemprego. Os motivos da histerese podem ser: desempregados poderiam se acostumar a não trabalhar e recorrerem a trabalhos esporádicos para obter seguro-desemprego. Né? Então ele trabalha um pouco,
fica ali, é mandado embora ou sai, aí fica no seguro-desemprego. Depois procura outro, sai, seguro-desemprego de novo. Então ele fica, se acostumou a não trabalhar, trabalha um período ali e depois ficam trabalhos esporádicos, né? E fica no seguro-desemprego. Isso acontece. Eu já sei de casos assim. Há anos atrás, quando o seguro-desemprego era mais generoso no Brasil, eu me lembro de uma irmã de um conhecido, de um vizinho meu, que ficava nessa situação. Trabalhava um pouco, ficava no seguro-desemprego, trabalhava mais um pouco, seguro-desemprego, assim por diante. Outro motivo da esterese repetindo, aquele período grande de desemprego alto que aumenta a taxa natural. Outro motivo, aumento do desalento. As pessoas ficam desalentadas, não procuram mais emprego. E os indivíduos ficam se esforçando menos para encontrar emprego. Isso aumenta também a taxa natural, aumenta a esterese e aumenta a taxa natural. Esterese e a taxa natural de desemprego crescente. Quanto maior a taxa de desemprego, mais difícil fica a quebra do círculo vicioso que faz com que os períodos de desemprego sejam mais longos, né? Quanto maior a taxa de desemprego, mais difícil é quebrar esse círculo vicioso. Tem a teoria da sinalização. Empregadores passam a rejeitar candidatos que ficam muito tempo fora do mercado de trabalho. Tá? Ficar muito tempo fora do mercado de trabalho sinaliza como um empregador menos produtivo. Né? Como empregado, menos produtivo, sinaliza para o empregador que o empregado é menos produtivo se ele ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Adolescentes, em geral, entram e saem muito de seus empregos porque não são muito atraentes, porque há, nesse caso, uma alta rotatividade. Tá? Então, eles entram e saem muito dos seus empregos. Na Alemanha, aumento do investimento na qualificação de adolescentes gerou aumento do incentivo da empresa em manter tais trabalhadores. Né? A Alemanha investiu na qualificação, treinamento, capital humano dos adolescentes, e aí as empresas passaram a ter mais incentivos em contratá-los. Como vantagens, aumento da oferta de emprego para trabalhadores jovens, aumento do custo da demissão, fica mais alto o custo da demissão para o empregador. Aumento da produtividade no longo prazo, o salário de adolescentes em geral é maior ou igual ao salário mínimo. Né? Então, essa política da Alemanha, aqui, de aumentar o investimento na qualificação dos adolescentes, gerou essas vantagens. Aumentou a oferta de emprego para trabalhadores jovens, aumentou o custo de demissão para a empresa, porque ela está agora com um trabalhador jovem produtivo e mais capaz, mais qualificado, e aumentou a produtividade no longo prazo para ela também. O salário de adolescentes, em geral, é maior ou igual ao salário mínimo, então ao salário baixo de adolescentes. Né? E, nesse caso, aumentou a produtividade no longo prazo. Salários de trabalhadores experientes são, em geral, maior ou igual ao salário mínimo. Em tese, uma queda do salário mínimo reduz desemprego de adolescentes. Em tese, quando o salário mínimo cai, o desemprego de adolescentes cai também. Os empregadores, ficam mais motivados, incentivados a contratarem adolescentes, quando cai o salário mínimo. Programas que permitem que o salário dos adolescentes seja menor que o salário mínimo podem fazer com que a lei de salário mínimo leve à redução do desemprego. Então, existem programas que permitem que o salário dos adolescentes que estão ingressando no mercado de trabalho fiquem menores que os salários mínimos. Né? Isso, né, em geral, pode acontecer, onde isso foi registrado, esse fenômeno ocorreu, houve uma redução do desemprego, sobretudo neste segmento dos adolescentes. A lei do salário mínimo pode reduzir o incentivo a não trabalhar, pode reduzir o desemprego. Tá? A lei do salário mínimo pode reduzir o incentivo a não trabalhar. As pessoas com o salário mínimo vão ficar mais incentivadas ao trabalho. Isso pode reduzir o desemprego. A lei do salário submínimo aumenta o incentivo a não trabalhar, sobretudo os mais experientes, que não aceitam
ganhar um salário abaixo do mínimo, né? Agora, o seguro-desemprego. A razão de reposição é a razão entre a renda líquida de impostos, quando a pessoa está desempregada, e a renda líquida de impostos quando ela está empregada. Chama-se razão de reposição. Razão entre a renda líquida de impostos enquanto desempregado e a renda líquida de impostos enquanto empregado. O seguro-desemprego aumenta a taxa de desemprego de duas maneiras. O seguro-desemprego permite a busca por emprego mais demorada, então aumenta o tempo de busca por emprego, porque as pessoas ficam mais exigentes, porque tem ali uma proteção social, que é o seguro-desemprego, então as pessoas acabam procurando mais tempo por emprego, por empregos melhores, e também aumenta a estabilidade do emprego, né? As consequências de sair do emprego são menos graves, né? Então, as pessoas afeta, né, a estabilidade do emprego. As pessoas, a consequência, a penalidade, vamos dizer assim, né, o efeito negativo de sair do emprego acaba sendo menos grave. Então, as pessoas acabam se demitindo mais facilmente porque tem o seguro-desemprego, né? Então, reduz a estabilidade do emprego, né? Aumenta a volatilidade das entradas e saídas de emprego. No entanto, o seguro-desemprego pode aumentar a eficiência econômica quando ele subsidia o processo de busca pelo emprego. Tá? Quando ele subsidia o processo de busca pelo emprego, e as pessoas acabam buscando empregos melhores, isso resulta numa melhor combinação trabalhador-empregador, né? Então, quando o programa de seguro-desemprego ele é bem projetado, bem desenhado, ele pode aumentar a eficiência econômica. Existe uma aleatoriedade considerável entre quem fica desempregado e quem não fica. E a justiça pede a divisão do ônus do desemprego, né? Existe aleatoriedade considerável entre quem fica desempregado e quem não fica, e a justiça pede a divisão do ônus do desemprego. Ao projetar o seguro-desemprego, existe o dilema entre reduzir o sofrimento do desempregado e a probabilidade de que o seguro-desemprego maior aumente a taxa natural. Tá? Então, é uma sintonia fina, um equilíbrio delicado, né? Quando você projeta, quando você desenha um programa de seguro-desemprego, tem esse dilema. Por um lado, ele reduz o sofrimento do desempregado, mantém o nível de consumo dele, ou pelo menos mantém algum nível de consumo dele, ele não fica sem renda. Por outro lado, existe a chance, se o programa não for bem desenhado, de que o seguro-desemprego aumente a taxa natural, porque incentiva alguns comportamentos de risco, como aquele pessoal que procura emprego, fica um tempinho lá, sai, seguro-desemprego. Procura outro, um tempinho, seguro-desemprego. Então, existe esse comportamento de risco e também aumenta o tempo também da pessoa procurar emprego. Então, ele aumenta a taxa natural de desemprego. Agora, os custos da inflação. No caso da inflação, não existe nenhuma perda direta de produto, de PIB. Os custos diferem se a inflação é perfeitamente antecipada, imperfeitamente antecipada ou inesperada. Se ela é perfeitamente antecipada, não há surpresa. Se ela é imperfeitamente antecipada ou inesperada, há surpresa. Agora, a inflação perfeitamente antecipada. Você previu e acertou a previsão da inflação. Nesse caso, ela não tem custos reais, só em duas circunstâncias. Quando nenhum juro é pago sobre a moeda. Tá? Quando você não tem juro nenhum sobre a moeda, o custo de reter a moeda aumenta juntamente com a taxa de inflação, né? Então, é um custo, esse custo passa a ser um juro perdido quando você não retém um ativo remunerado por juros. Aumenta o chamado custo de sola de sapato, tá? Referente ao aumento do número de transações. Tá? Explicando isso aqui. Quando você tem uma inflação e você antecipou a inflação, né? E quando não tem nenhum juros sobre a moeda não rende juros, né? E você teve uma inflação, né, antecipada. Então, você tem que fazer mais transações, você tem que aumenta o custo de você reter moeda, tá? Porque a inflação ela reduz o valor da moeda, né?
Então, como a inflação, mesmo antecipada, ela reduz o valor da moeda, o teu custo de ficar com moeda guardado, com dinheiro guardado, que não rende juro, aumenta. Tá? Porque você perdeu, a moeda perdeu o valor e quando você tem uma inflação antecipada, o juro provavelmente subiu. Então, o valor do título que rende juro em relação à moeda que é guardada que não rende juro é maior. Então, aumenta o seu custo de oportunidade de ficar guardando dinheiro. Né? O nome disso é custo de sola de sapato, porque aumenta o número de transações. Né? Com inflação elevada, também um outro custo, as pessoas precisam destinar recursos reais para reajustar preços. Quer dizer, aumenta o custo de menu. O que é o custo de menu? É o custo de reajuste de preços. Hoje em dia esse custo é baixo. Você tem aí QR Codes, né? Você tem uma série de, 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 de fatores tecnológicos. Mas existe um custo para a empresa em reajustar preços. Né? Ela tem que trocar toda aquela programação dos QR Codes, né? Tem que até treinar o funcionário a saber que os preços mudaram e tudo mais. São custos que as empresas têm na inflação elevada. Na época da maquininha remarcadora, né, que você tinha um adesivo, que a maquininha lá trocando os adesivos dos preços, alguns mercados ainda é assim. Nesse caso, você tem o custo, né, da máquina, da depreciação da máquina e também de comprar mais papel e adesivo para ficar remarcando e de desmarcar tudo de novo. Então, isso é um custo que existia e ainda existe em alguns mercados menores, né, que é um custo, chama-se custo de menu. Né? O custo de menu, o nome se deve ao restaurante que tem que trocar o menu, imprimir um novo menu, tá? Para poder reajustar preço. Na inflação alta, os custos do restaurante aumentaram, né? Tem que pagar um salário mais alto, tem que comprar ingredientes com preço mais alto, ele vai ter que reajustar o preço. Para reajustar o preço dos seus produtos, dos seus pratos, ele tem que imprimir novos menus. Né? E esses menus têm custo, então o nome vem de custo de menu, que é o custo que o empresário tem em reajustar preços. Agora, de novo, a inflação que é imperfeitamente antecipada. O cara não antecipou direito a inflação, então ela gerou alguma surpresa. Nesse caso, existem várias características institucionais que fazem com que exista graus diferentes de ajuste em suposta inflação imperfeitamente antecipada. A tomada de decisões eficientes. A maioria dos contratos é feita em termos nominais, não é feita em termos reais. Né? Ou seja, a maioria dos contratos não considera o valor, não considera o fenômeno da inflação, o efeito da inflação. Se aumentar a inflação não prevista, não antecipada, aumenta o benefício do devedor. Quem deve, quando a inflação surge de forma surpreendente, o devedor fica beneficiado. Tá? O credor fica prejudicado. Por quê? Porque o devedor vai ter sua dívida diminuída e o credor vai ter a sua receita, o pagamento de juros e do principal da dívida, diminuído. Né? Então, a inflação alta beneficia o devedor e prejudica o credor. Né? E aumenta o risco, né? Aumento adicional de risco. Também a inflação imperfeitamente antecipada impacta na redistribuição de riqueza. Faz com que as taxas de juros reais efetivas sejam menores do que as taxas de juros nominais sobre os ativos. Aumento não antecipado da inflação implica uma transferência de riqueza dos compradores de títulos para os devedores. Como eu falei, a inflação não antecipada, a inflação surpresa, ela beneficia os devedores e prejudica os compradores de títulos. Né? Também no mercado de títulos isso ocorre. Né? Beneficia os devedores. E aí os devedores ficam mais ricos, né, em termos da riqueza transferida dos compradores, que ficam mais pobres. Então há uma redistribuição de riqueza que beneficia os devedores na inflação surpresa, na inflação imperfeitamente antecipada. Sendo o governo o principal devedor nominal de uma economia, a redistribuição mais importante ocorre entre o setor público, que é devedor, e o setor privado, que é credor, que compra títulos do governo. Então, quando a inflação sobe, os compradores de títulos, famílias, empresas que compraram títulos do governo, emprestaram dinheiro para o governo, perdem riqueza e o governo ganha riqueza. Né? O governo que é o maior devedor.
que é o beneficiado. Tá? Por isso que os juros aumentam também, para compensar a perda do setor privado que comprou títulos, que emprestou dinheiro para o governo. Os efeitos da distribuição de renda se anulam na economia como um todo. Tal redistribuição ocorre em todos os ativos fixados em termos nominais, aqueles ativos que não são corrigidos pela inflação, não são reais. Há a crença popular de que os idosos são mais vulneráveis à inflação do que os jovens, à medida que os idosos possuem mais ativos nominais. No entanto, as aposentadorias são indexadas, ou seja, são corrigidas por índices inflacionários, por índices como IPCA, IGPM, IGPDI. Então, normalmente, os idosos perdem menos, né, do que os mais jovens, que têm salários menores. Inflação e indexação. Agora a questão da indexação. A indexação liga os contratos ao reajuste de preços, a chamada correção monetária. Né? Por exemplo, quando eu pago a escola para minha filha, o contrato de prestação de serviços, né, desde a matrícula, ele está indexado ao índice de inflação, ao IGP, ao IGPDI. Os aluguéis também estão indexados, né, ao IGP também. Né? Então, tem vários contratos que são indexados, que são corrigidos de acordo com a correção monetária, com o reajuste da inflação, de preços. Quanto mais a inflação varia, quanto mais ela sobe, maior a demanda por títulos indexados à taxa de juros. E também indexados à inflação. Tem títulos indexados à inflação, que rendem a taxa de inflação mais um juro. Tá? Então, quanto maior a inflação, quanto maior a expectativa inflacionária, maior a demanda por títulos indexados a índices de preços. IPCA, IGPDI, IGPM, etc. Aumento da inflação, aumento da taxa de juros, Selic, CDI ou índice de preços. Contratos salariais, indexação de salários. Contratos salariais indexados a cada 1 ou 3 anos. O objetivo é proteger totalmente ou parte do poder de compra perdido pelo trabalhador por causa de aumentos de preços desde a assinatura do contrato de trabalho. Pode-se indexar salários ao índice oficial, IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice oficial do governo, fazendo-se revisões periódicas, ou então agendar aumentos de salários periódicos atrelados à inflação antecipada ou esperada. Você pode atrelar, né, esses aumentos de salários à inflação antecipada ou esperada. Nesse caso, você está atrelando os aumentos a um índice inflacionário, IPCA, IGPM, IGPDI, etc. Se a inflação esperada é igual à inflação antecipada, os dois métodos gerarão os mesmos resultados. Já se a inflação esperada, a expectativa de inflação, é diferente da inflação antecipada, há um aumento não antecipado da inflação. E aí você tem que indexar salários ao índice oficial. Indexação de salários predomina em países com inflação elevada. No Brasil, por exemplo, no passado, nos anos 80, até o Plano Real, nós tínhamos todos os salários praticamente indexados. E também predomina em países com taxas de inflação voláteis, com variação alta nas taxas de inflação. Aumenta a volatilidade inflacionária, aumenta o custo da política monetária para reduzir a inflação. A política monetária de desinflação, de redução da taxa de inflação, aumenta esse custo, o custo que eu digo em termos de emprego, de perda de emprego, de perda de produto. Né? Quanto mais volátil a inflação, quanto mais ela varia, maior o custo da autoridade monetária, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, de praticar política monetária contracionista ou restritiva. Agora, os choques de oferta e indexação de salários. A indexação torna os ajustes da economia, a choques, mais difíceis quando mudanças nos preços relativos são necessárias. Os cálculos para efetuar a indexação são complicados na prática. Os governos temem que, fazendo com que seja mais fácil conviver com a inflação, a indexação enfraqueça a vontade política de combate à inflação. Né? E as pessoas passam a conviver, a aceitar como normal
a inflação. A inflação acaba sendo o novo normal, como ficou sendo no Brasil nos anos 80, 70, 60, vários anos. Né? Durante muitos anos, a inflação era vista como algo normal. As pessoas passaram a conviver como se a inflação fosse natural. Isso concentrou barbaramente a renda, piorou muito a distribuição de renda no Brasil. Se você olhar o coeficiente de Gini, que é o coeficiente que mede a distribuição de renda, antes dos anos 60 e nos anos 50 e tal, ele era muito menor, havia menos desigualdade do que depois dos períodos elevados, longos, de inflação muito alta, que foram os anos 60, 70 e 80, até 94. Tá? Esse período longo de hiperinflação, em alguns casos, concentrou muito renda, distribuiu a renda a favor dos mais ricos e prejudicou seriamente os mais pobres. Então, se as pessoas se acostumarem com a inflação, a indexação enfraquece a vontade política de combatê-la. O presidente não vai se queimar ou gerar desemprego para combater a inflação. A vontade política de combater a inflação é menor, porque o povo já está acostumado, então deixa como está. Né? Isso vai levar a uma inflação maior, e aí conduz a economia a uma situação ainda pior, porque fica mais difícil combater a inflação. Aumento no preço dos insumos, que é o choque de oferta, aumenta o preço dos bens finais, aumenta salários, aumenta a demanda agregada, porque o salário aumentou, as pessoas consomem mais, aumenta preços. Isso chama-se inflação de demanda. Né? Aumenta o preço dos insumos, os bens finais aumentam. Como aumenta os bens finais, as pessoas buscam maiores salários e conseguem maiores salários, elas compram mais, aumenta preços no final. Então você teve aumento de preço no início e aumento de preço no final. É chamada inflação de demanda. Se você tem indexação, o aumento de preços leva ao aumento de salários e vai realimentando o processo inflacionário. Né? Você tem uma realimentação que foi chamada de inflação inercial, né? Quando você tem uma persistência de aumentos de inflação e uma rigidez para queda. Chama-se inflação cíclica. Isso aqui chama-se espiral preços-salários. Aumenta preço aqui, né? Aumenta salário aqui, aumenta preço no final, e você tem essa espiral. Cresce, cresce, cresce. Aumento de salário já leva ao aumento de demanda, leva ao aumento de preço, que leva ao aumento de salário, que leva ao aumento de demanda, leva ao aumento de preço, e você tem uma espiral preços-salários. Choque de demanda, inflação pura ou benigna. As empresas continuam pagando o mesmo salário real, que é o W sobre P. Choque de oferta, o salário real deve cair para que as empresas não aumentem seus custos. Então, quando há choque de oferta, o salário real cai. Deve cair para que as empresas não aumentem seus custos, porque se elas aumentarem seus custos, ela vai acabar demitindo. A indexação de salários complica o ajuste da economia a choque de oferta, porque quando o salário está indexado, o salário real não cai, ele continua alto. E a empresa não consegue reduzir seu custo. E ela não consegue reduzir seu custo, ela vai demitir. Então, aumenta desemprego. Indexar salário pode ser, à primeira vista, uma boa medida para o trabalhador não perder poder de compra, mas no final das contas ele pode perder o emprego. Muitos perderão o emprego por causa da indexação de salários. Aqui a pergunta: um pouco de inflação é bom? O James Tobin, que é um economista da síntese keynesiana, um economista novo keynesiano, argumentou que um pouco de inflação é bom para a economia e reduz a taxa natural de desemprego, porque fornece um mecanismo necessário para diminuir salários nominais sem reduzir, para diminuir salários reais, aqui está errado, tá? Aqui está errado, para diminuir salários reais sem reduzir salários nominais. Então ele argumentou que um pouquinho de inflação reduz a taxa natural de desemprego e ajuda a reduzir salário real aqui sem reduzir salários nominais. O argumento ressurgiu com Akerlof, com Dickens e com Perry, que são economistas também novos keynesianos. Com inflação zero, se a inflação fosse zero, não teria como afetar o nível de salário real, porque aqui não tem como afetar, o salário real não cai. Então, não seria possível salários nominais. Você não pode reduzir salário nominal. Você não pode baixar o salário por lei. Então, se a inflação é zero, não tem como trabalhar o nível de salário real. O salário real não cai. Se ele não cai, isso acaba
gerando desemprego. Agora, a teoria dos ciclos político-econômicos. No curto prazo, os formuladores de política econômica, eles frequentemente precisam decidir em que grau eles devem praticar um choque inflacionário, uma redução da inflação. No curto prazo. No longo prazo, esses formuladores de política econômica, os policymakers, precisam decidir se querem, se desejam, se aspiram a uma taxa de inflação baixa ou nula, ou se estão dispostos a conviver com uma inflação positiva. É uma decisão, uma escolha, né? Eles querem uma inflação muito baixa ou nula, ou eles preferem uma inflação positiva, moderada. A teoria dos ciclos político-econômicos estuda as interações entre as decisões de política econômica, monetária e fiscal e considerações políticas. Política partidária, política de eleições, política mesmo. O formulador, o policymaker de política econômica, deseja que, no momento da eleição do presidente, ou do presidente no caso, a economia esteja apontando para a direção certa, a fim de obter o máximo de aprovação dos eleitores. Então, a política econômica ela é orientada para que, no último ano de mandato, ou um ano e meio antes, 3 semestres antes, mais ou menos, a política econômica, os resultados sejam os melhores possíveis para que o político, no final do seu mandato, ele possa se reeleger ou possa indicar o sucessor, para que ele tenha o máximo de aprovação dos seus eleitores, né? Isso chama-se ciclo político. A política econômica obedecendo ou atendendo o ciclo político. Pela teoria, os políticos utilizam uma política econômica restritiva no início do governo, né? O remédio amargo vem no início do governo, ele começa fazendo um trabalho difícil no início do governo, aumenta o desemprego, gera o desemprego, diminui a inflação no início do governo, né? Gera aquele choque inicial, até porque no início do governo ele está com a sua popularidade em alta, ele pode sacrificar um pouco dela. E à medida que a eleição, que os anos vão se passando, a expansão econômica a economia vai se recuperando, né? E o desemprego vai caindo, o nível de emprego vai subindo. E aí os eleitores vão aprovando o presidente, né? Porque ele reduziu a inflação e o nível de emprego está subindo. Tá? Então a teoria é essa. Isso aconteceu, por exemplo, no governo Lula, sobretudo no segundo governo Lula, no primeiro também, mas sobretudo no segundo governo Lula, quando no último ano Lula deixou uma taxa de crescimento enorme, né? Com inflação relativamente baixa. Então ele deixou a melhor combinação possível no último ano e obteve uma aprovação muito alta em 2010, que foi o último ano. No caso da Dilma foi o oposto, ela fez tudo errado, né? No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele tentou fazer isso também, mas não conseguiu, porque no último ano do seu governo, que foi em 2002, teve uma crise energética, uma crise da Argentina também. E aquilo sacrificou o crescimento do país. Se não tivéssemos tido a crise energética, que foi por falta de chuvas, a gente teve um período de seca enorme, e o Brasil naquela época tinha uma matriz energética baseada na energia hidrelétrica, na geração de energia das hidrelétricas, e faltou chuva, faltou energia. Houve um choque, aí a gente teve a crise do apagão, todo mundo teve que racionar a energia, e aí o governo ficou prejudicado na sua avaliação. Mas tudo caminhava para um crescimento no final do governo FHC. Ele não conseguiu entregar esse crescimento, e aí, no ano seguinte, em 2002, o Lula foi eleito. E tivemos também uma crise em 2002, motivada por especuladores também. Então é isso. Aqui no final agora, índice de miséria, né? O índice de miséria é uma versão da teoria dos ciclos político-econômicos que sugere que o partido no poder ele vai ser bem sucedido se o índice de miséria for baixo ou estiver caindo, né? O partido no poder ele vai ter uma aprovação mais alta quanto menor for o índice de miséria. O índice de miséria é isso aqui, a taxa de desemprego mais a taxa de inflação. O unemployment, P de preços, né? Que é a taxa de inflação. Somando a taxa de inflação com a taxa de desemprego, você tem um índice de miséria. Quanto menor for essa soma, maior a aprovação, na teoria, do partido que está no poder, né? A figura a seguir mostra o índice de miséria nos Estados Unidos, bem como o percentual de votos presenciais
recebidos pelo candidato do partido do poder. Os dados na figura mostram uma relação fracamente negativa entre a variação do índice de miséria e a sorte do partido no poder. Mas é possível observar na figura que a evidência empírica da relação não é plenamente conclusiva, não é um consenso, não há um consenso sobre essa relação. Isso ocorre porque tem outros fatores que afetam as decisões dos eleitores. E eles também nem sempre dão peso igual ao desemprego ou à inflação, tá? Como o índice de miséria implicitamente sugere. Aqui está o gráfico, né? Aqui está repetido aqui o gráfico, né? Você vê aqui uma relação fraca. Aqui realmente quando o índice de miséria, que está aqui em azul, quando ele sobe, a aprovação cai. Aqui em 80, por exemplo, né? Caiu. Já quando ele cai, a aprovação sobe. 88, 92, ó, subiu aqui também, caiu, depois caiu, voltou a subir, né? Aí voltou a subir aqui, caiu um pouquinho. Então existe uma relação fraca, né? Mas não há um consenso sobre essa relação, embora existam pesquisas sobre isso, relacionando a aprovação do mandato presidencial, a aprovação do presidente, né, do partido que está no poder, com o índice de miséria. Tá? Bom, chegamos ao final então aqui da apresentação. Falamos aí sobre a anatomia da inflação e do desemprego. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.